Olá, eu sou Rodrigo Dias da Fonseca, coordenador da graduação em Direito do IPOG. Nós estamos iniciando uma sessão de entrevistas com juristas, professores do IPOG, e eu não podia começar de melhor forma, porque hoje recebemos aqui o professor, juiz aposentado, advogado militante, doutrinador, Ari Ferreira de Queiroz. É um prazer ter você aqui com a gente, professor Ari. E eu vou sempre começar essas entrevistas com a mesma indagação. Eu acho que o professor Ari tem absoluta competência, né, e experiência para respondê-la. Nossos alunos, principalmente para os nossos alunos de direito, né, se o professor estivesse ainda na faculdade, ou se hoje estivesse fazendo os bancos escolares de faculdade hoje, como que você, que métodos de estudo ou que alternativas do conhecimento do direito, considerando todos os acessos que nós temos hoje em dia, que o professor usaria para a sua formação? Professor Rodrigo, boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer horário é horário. Nessa primeira aparição minha aqui nesse estúdio magnífico dessa instituição, eu quero olhar para aquela câmera para agradecê-lo pelo convite, pela iniciativa, parabenizá-lo pela iniciativa de organizar esses eventos e trazer para cá professores, juristas que possam contribuir com o aperfeiçoamento, especialmente dos nossos alunos. Mas certamente, como vai para a televisão, vai para as redes sociais, Isso acaba contribuindo com a sociedade em geral. Então, acaba sendo um serviço de utilidade pública, daí os nossos cumprimentos em especial. E eu, particularmente, agradeço a deferência pela minha pessoa, você ressaltando que está começando essa trajetória, essa experiência hoje comigo. Né? Não sei se foi falta de opção. Não, foi escolhida a dedo. Mas eu agradeço a escolha, me coloco à disposição porque gosto também de prestar serviço de utilidade pública. E respondendo à sua pergunta, ao seu questionamento, o que eu faria se estivesse hoje na graduação? Eu faria o que um garoto de 20 anos faz. Eu não posso fazer com 20 anos o que um homem de 64, como eu, 63 anos, faz. É claro que eu gostaria muito que os estudantes de 20 anos de idade, de 19 anos, 18 anos, que estão ingressando agora no curso superior, que são alunos meus aqui do primeiro período, do segundo período, tem uma turma mais veterana do oitavo período também. Vamos falar disso. Vamos falar daqui a pouquinho, né? Eu gostaria que eles pensassem como eu. Mas há muitos anos eu escrevi um artigo, mais ou menos, talvez apropriado para essa sua pergunta de hoje, né? Pena que os jovens não sabem que são jovens, porque se soubessem não seriam jovens. Né? Melhor dizendo, pena que os jovens não sabem que vão envelhecer, porque se soubessem não seriam jovens. E faço uma brincadeira com as palavras, com as nossas fases, desde a fase embrionária, no útero materno, a fase do feto, a fase da criança, do bebê recém-nascido, e vou progredindo até chegar aqui nos anciãos, como eu já hoje, 63 anos de idade, e lembrando que nós pensamos diferente em épocas diferentes, de acordo com as circunstâncias. Mas se eu pudesse resumir isso, dizer para os nossos estudantes, o que eu diria? Estudem, porque aproveite a faculdade, não abram mão, não dispensem essas experiências fantásticas que seus professores podem passar. Aqui se reúnem magistrados, procuradores, advogados, professores que trabalham há décadas no ensino superior. Juntando esses homens e mulheres, ou independentemente de fala de gênero, juntando essas pessoas que se empregam aqui, que se doam aqui, porque lecionar é também uma doação praticamente de corpo e alma, nós temos aqui fácil, 1000 anos, 1000 e tantos anos de experiência. Como eu falo também para os nossos estudantes, quando estamos participando, assistindo sessões de Tribunal de Justiça, do próprio TRT também, eu ponho os alunos para assistir também através das redes sociais, falo, preste atenção, porque naquela Câmara ali que tem 4 ou 5 desembargadores, procuradores, advogados, naquela sala, naqueles debates, tem 1000 e poucos, 1500 anos de experiência. Então aproveitem, porque isso é coisa rara, isso é um diamante no ensino jurídico. A gente tem muita oportunidade aqui para os alunos. Quando a gente está na faculdade, muitas vezes a gente não se vale dessas oportunidades todas, né? A coisa passa em branco. Mas um outro questionamento que eu queria fazer, professor Ari, e eu presumo que os nossos alunos tenham essa dúvida, alguns deles pelo menos, né? Quando eu era da faculdade, e acredito que o professor também, eu tinha muita dúvida sobre o caminho a seguir, a trilhar depois que eu saísse da faculdade. Se eu enveredaria para o serviço público, principalmente, ou em várias carreiras, né? Ou se eu me aventuraria, por assim dizer,
na seara privada, né? Principalmente a gente está falando de curso de Direito na advocacia, né? E eu acredito que ainda hoje muitos dos nossos alunos tenham essa dúvida, né? Aquela ideia, que eu não sei se ainda vale, de uma certa segurança, de um lado, no serviço público, né? Uma certa segurança, porém sem maiores possibilidades de ambição material, contraposta a um menor nível de segurança com maiores possibilidades sob essa ótica na iniciativa privada. Como é que te parece isso? Eu vejo que são duas atividades com bônus e ônus próprios. O serviço público confere muitos bônus, mas tem muitos ônus também. O ônus da fiscalização, o ônus do volume de trabalho, que é esmagador, é enorme o trabalho do magistrado, um trabalho incansável. Ele pode trabalhar 25 horas por dia, 8 dias por semana, ou seja, acima do que é possível, e nunca vai acabar o serviço. Pelo contrário, a tendência é aumentar, porque com a pressa entram mais ações. Né? É um trabalho de enxugar gelo, literalmente. Conhece os dois lados, né, professor? Conheço os dois lados. E são duas realidades distintas. O serviço público tem, de fato, essa aura da certa estabilidade e confere uma boa estabilidade. Estabilidade financeira, não é para enriquecer, não é para empobrecer também. Eu até faço questão de chamar a atenção, quem ingressa no serviço público, em qualquer situação, mas vamos falar aqui da nossa área, na área do direito, magistrados, procuradores, promotores, delegados de polícia, agentes, funcionários, quem ingressa pensando em ganhar dinheiro e ficar rico, de duas uma. Ou está mal intencionado ou mal informado. Isso aí. Porque não vai ficar rico. Mas vai levar uma vida sem susto. Se tiver mal intencionado, talvez fique, mas não vai pagar um preço caro. Mas não tem futuro certo. O passo errado um dia cai, um dia quebra a perna. Não vale a pena. E na iniciativa privada? A iniciativa privada é desafiadora. A atividade da advocacia, do advogado, hoje em dia, é um empresamento, na verdade, é uma indústria. Mas não é uma indústria em linha de produção. Eu falo uma indústria de construção mesmo de teses jurídicas, de caminhar no meio de uma selva de concorrência. A propósito, eu estava escrevendo essa semana alguma coisa, eu nunca tinha feito esse cálculo, e descobri, fazendo uma continha, pegando a calculadora e verificando no site da OAB quantos advogados existem no Brasil, e me assustei um pouquinho, mas só um pouco, porque nós já somos assim, meio passado, já com o cabelo branco, a barba branca, não dá para levar tanto susto assim não, né? Mas cheguei à conclusão, professor Rodrigo, que nós temos hoje um advogado para cada 170 brasileiros. É muita gente. 1.314.000 advogados. Agora, o que é triste é saber que uma boa parte esquece de continuar estudando depois que sai da faculdade. Era isso que eu ia lhe perguntar. A pessoa pode ficar assustada, o aluno pode ficar assustado, aquele que quer advogar, com a quantidade de advogados existentes e a aparente concorrência tão numerosa que parece a ele que a chance de sucesso seja muito pequena. E a gente, às vezes, até fica constrangido de dizer ao aluno que deve estudar, se esforçar ao máximo, porque é possível. E eu acredito que dessa imensa quantidade de advogados, todavia, há uma parcela bem pequena que faz isso e que, por isso, tem uma boa chance ainda hoje. Tem advogados ultra qualificados, jovens, meia-idade, senhores, idosos, ultra qualificados. Eu não tenho estatística, infelizmente, para dar um chute aqui, qual seria o percentual, quanto representa isso, mas não é grande. Subjetivo. Mas não é grande, é pouco. Né? O que a gente percebe no dia a dia é que tem muita gente copiando o modelo dos outros e não sabe sequer fazer a adaptação, fazer os cortes e recortes. Né? A significar que quem se estudar, se dedicar mesmo, ainda tem boa chance. É um lugar excelente, é uma carreira excelente, é bonita e importante porque é um instrumento da serviço da justiça. Quantas e quantas vezes nós verificamos que a pessoa, às vezes, tem um direito e está sendo vilipendiada nesse direito, está sendo injustiçada. E o advogado faz a diferença. Eu, que fui magistrado por muito tempo, me senti diversas vezes, sem qualquer conotação religiosa, mas por diversas vezes, como juiz, sentado na minha cadeira, eu chegava à conclusão, falava, foi Deus que me pôs aqui nesse caso, nessa situação, para julgar este caso, seja para condenar alguém, para absolver alguém, para resolver o problema. Eu tinha a convicção que estava ali fazendo uma obra divina, aquela convicção de estar fazendo o melhor de mim, e que é o que a justiça esperava. E hoje, como advogado, não é diferente.
diversas vezes nesses poucos anos que estou advogando, porque eu sou um jurista velho, mas sou um advogado novo. Eu tenho 5 anos de advocacia apenas, depois da minha aposentadoria. Sim. Né? Essa virtude é de poucos, ser um advogado com OAB 10.911, né? Quando ela está hoje mais de 70 mil, na faixa de 70 mil, para quem tem OAB 10.911, significa que já tem uma trajetória meio longa. Né? Mas sou um advogado novo, porque eu me inscrevi na ordem, passei no concurso, suspendi a carteira, quando aposentei, restabeleci minha inscrição e estou com essa OAB antiga. Mas nesses poucos anos de trabalho, já tive assim, a mesma sensação como magistrado, sentia a mesma luz focando sobre a minha mesa, falando, Ari, foi Deus que te pôs aqui nessa sala, nesse escritório, nesse caso, em contato, essa pessoa te encontrou porque precisava de você para resolver o problema dele, seja como autor, seja como um terceiro interveniente, enfim, o trabalho do advogado. Professor Ari, eu admirei o trabalho que você exerceu como juiz, agora como advogado, não tenho a menor sombra de dúvida que o amigo integra a mais alta elite da advocacia, facilmente dentre esse grupo pequeno mencionado. Mas além dessas duas carreiras, o senhor é professor também, não é? E já passou por algumas faculdades, dirigiu algumas faculdades, e como é conhecido, já é sabido de todos, desde este semestre, a partir deste semestre, esse ano, né, está lecionando aqui conosco no IPOG, Direito Constitucional e Direito Tributário. Isso. No começo do curso e para um pessoal que já está um pouquinho à frente. Queria que o senhor desse as impressões que teve do curso aqui no IPOG, dos alunos, se há alguma diferença, é todo mundo igual em todo lugar, eles têm diferenças. E já caminhando aqui para essa nossa pílula, né, dá um recado para os alunos aqui do IPOG, de alguém que tem a sua experiência. Bem, aqui encontrei um público muito interessado, na verdade, interessado e preocupado, porque estou lecionando no primeiro e segundo períodos, que eu chamo de filhos da pandemia. É verdade. Os meus alunos são filhos da pandemia. Alunos que não conheciam a instituição por dentro, que não haviam sentado num banco de faculdade ainda, saíram do seu colegial, eu chamo de colegial até hoje ainda, na expressão do ensino médio, os 3 anos, saíram já durante a pandemia, ingressaram na faculdade durante a pandemia, pelo menos no geral, tem uma exceção outra que às vezes é um pouco mais velho, mas ingressaram na faculdade juntos aqui durante a pandemia. Quando as coisas já estavam mais ou menos acalmando, o monstro invisível ainda existe, mas já não assusta tanto mais como antes, mas era a pandemia ainda. Aulas remotas. Isso. De repente eles chegam e encontram uma sala de aula com um professor que vem e põe matéria no quadro, que passa slides. Isso causa aos alunos uma certa preocupação, uma certa apreensão. Mas não é muito diferente do que se verifica em outras faculdades. O que merece o destaque, eu faço questão de ressaltar aqui de viva voz, é o empenho dos alunos do IPOG. Já lecionei em diversas instituições, leciono até hoje ainda numa grande instituição aqui de Goiás, mas eu nunca havia lecionado para o primeiro e segundo períodos, que são as disciplinas que eu tenho aqui. Sim. Então eu encontro alunos de primeiro e segundo períodos interessados em aprender, em não só aprender, como em apreender, isto é, reter o conhecimento aprendido. Eles estão empenhados e certamente vão colher os frutos. Estão agora sofrendo os ônus. É que sentar mesmo, estudar, suportar a pressão, a cobrança do professor, mas depois colher os frutos com sucesso no mercado de trabalho. E o recado que eu deixaria a eles é que o mundo do direito é vasto, é sem fim. Nós falamos aqui de 3 profissões, nós falamos do magistrado, falamos do advogado, falamos do professor. Mas eu já tive a oportunidade de catalogar, claro que com as pequenas variações, quando se fala em magistrado tem o juiz do trabalho, juiz de direito, juiz federal, né? Juntando todas essas variantes, nós passamos de 35, 36 profissões privativas de bacharéis em direito. A advocacia é uma delas, magistrado é uma delas, professor é uma delas. Sem falar que o bacharel em direito não raro exerce funções diretivas numa série de empresas e tal. Funções políticas, Isso. né, com um grande desempenho na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, enfim, na Assembleia Legislativa, onde tem o bacharel em direito, existe diferença. E é isso que eu preconizo para os nossos alunos do primeiro e segundo períodos e também os meus queridos alunos do 8º período, que são os pioneiros aqui dessa instituição. Pois é, essa série de entrevistas tem por objetivo
mostrar, conversar um pouco com alguns professores do IPOG, alguns juristas, para demonstrar o quilate, a qualidade dos professores da instituição, dos professores especialmente que adentraram a instituição em tempos recentes e que estão construindo um curso de Direito. E tendo entre nós um professor do quilate, não só por essa entrevista, que eu acho que isso já se mostra palpável, mas pelo histórico, pela experiência, pelo currículo do professor Ari Queiroz, eu acho que todos podem ter uma boa ideia, então, de como está sendo construído aqui um curso de qualidade. E nas semanas vindouras, a gente vai continuar entrevistando alguns dos nossos professores no mesmo sentido, para seguir mostrando como está funcionando aqui o nosso curso de Direito, a graduação em Direito do IPOG. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, professor Ari. Eu que agradeço. Boa tarde. Até a próxima.